Você já parou de verdade para sentir o quanto você está exausto de tentar controlar absolutamente tudo? Aquela preocupação constante antes de dormir, rodando 1000 cenários na cabeça, tentando prever cada movimento, cada resposta, cada detalhe do amanhã. Aquela ansiedade crônica que aperta o peito só de pensar que algo pode sair do seu controle. Esse cansaço profundo de tentar forçar a vida a caber dentro de um plano perfeito, como se você tivesse obrigação de saber exatamente onde vai estar daqui a 5 anos. É como tentar represar um rio com as próprias mãos. Quanto mais você aperta, mais a água escapa entre os dedos. Quanto mais você tenta segurar, mais a vida parece escapar. Você já percebeu isso? Você planeja tudo, calcula tudo, tenta agradar todo mundo, tenta não errar, tenta não perder nenhuma oportunidade, e mesmo assim, parece que nada é suficiente. No fundo, você sente que está sempre atrasado, sempre devendo, sempre correndo atrás de algo que nunca chega. E talvez a pergunta que ninguém nunca te fez seja essa: e se o problema não for a sua falta de controle, mas o fato de você tentar controlar demais? E se, justamente por tentar segurar tudo, você estiver impedindo a vida de te entregar o que é realmente seu? Eu não estou falando disso de um lugar teórico, tipo frase bonitinha de Instagram. Eu vivi exatamente esse tipo de exaustão que eu acabei de descrever. Teve uma fase da minha vida em que tudo precisava estar sob meu controle. O que eu ia fazer no mês seguinte, quanto eu tinha que ganhar, como as pessoas tinham que me ver, como o relacionamento tinha que funcionar. Se algo saía 1 milímetro fora do meu planejamento, eu já surtava por dentro. Eu não mostrava, mas eu vivia em estado de alerta, sempre pronto para corrigir o rumo de tudo. Eu chamava isso de responsabilidade, mas na real era medo. Medo de perder, medo de fracassar, medo de não ser suficiente. Então eu tentava compensar esse medo com controle, planilhas, metas, promessas, cobranças internas. E quanto mais eu fazia isso, mais eu me sentia vazio, cansado e frustrado. Até que um dia, rolando vídeos aleatórios, eu caí em um trecho do Alan Watts. Ele dizia algo como: você não é algo separado do fluxo da vida. Você é o próprio fluxo. Na hora, eu não entendi totalmente, mas aquela ideia ficou martelando na minha cabeça. E quanto mais eu observava a minha vida, mais eu percebia. Eu estava tentando ser o dono do rio, quando na verdade eu era só água tentando controlar água. Foi aí que começou a virar a chave. Não de uma vez, nem de forma mágica, mas foi o início de uma pergunta que mudou tudo. E se eu parar de lutar contra a vida e começar a andar com ela? A primeira chave do desapego é brutal de encarar, mas libertadora. Pare de lutar contra o fluxo da vida. Você já percebeu como a maior parte do seu sofrimento não vem do que acontece, mas da sua resistência ao que acontece? Acontece um atraso, um não, um fim, um erro, e a sua mente entra em modo guerra. Isso não podia ter acontecido. Não era para ser assim. Eu não posso perder isso agora. É nesse momento que você começa a se debater dentro da própria mente. O fato em si dói, mas a história que você cria em cima dele, essa sim te destrói. Desapegar não é ser passivo, não é aceitar tudo calado, não é virar tapete. É outra coisa. É reconhecer que o que já aconteceu já é real. Você não tem mais poder sobre o fato em si, só sobre a sua resposta a ele. Quando você briga com a realidade, você sempre perde. Quando você aceita o que é, você recupera a energia para agir sobre o que ainda pode mudar. Prática simples. Da próxima vez que algo sair do seu controle, em vez de reagir no automático, faça 3 passos. Nomeie o fato. Aconteceu isso. Sem drama, só o que é. Aceite internamente. Eu não posso mudar que isso já aconteceu. Procure o movimento. Diante disso, qual é o melhor próximo passo que eu posso dar? É aqui que começa o desapego. Quando você para de tentar editar o passado e começa a dançar com o presente. Só que tem um ponto que quase ninguém fala quando o assunto é desapego. Você pode até parar de lutar contra o fluxo, mas se por dentro você ainda estiver obcecado pelo resultado, você continua preso. Pensa nisso. Quantas vezes você aceitou algo, mas no fundo estava fazendo isso só para tentar fazer a vida te devolver o que você queria? Tipo, beleza, eu vou soltar, mas só para ver se magicamente tudo começa a dar certo para mim. Isso não é desapego. Isso é controle disfarçado de espiritualidade. É aqui que entra a virada. O verdadeiro desapego não acontece quando você diz: tá bom, deixa pra lá. Ele acontece quando você muda o foco, do medo de perder para a experiência de viver. E é isso que quase ninguém entende. Você não começa a receber mais da vida porque soltou para enganar o universo.
Você começa a receber mais porque finalmente parou de sabotar o presente, tentando chantagear o futuro. E é exatamente aqui que entra a segunda chave. Se você quer experimentar o que o Alan Watts chamava de vida em fluxo, você precisa aprender a tirar os olhos do resultado e colocar a sua atenção inteira no único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. É isso que eu vou te mostrar na próxima parte. A segunda chave é quase um soco no ego. Você não controla o resultado, você controla a qualidade da sua presença. Alan Watts dizia que a vida é mais parecida com uma dança do que com uma viagem. Numa viagem, tudo gira em torno do destino final. Na dança, o sentido está em cada passo. O problema é que a gente tenta viver a vida como se fosse só chegada, salário, meta, reconhecimento, validação. Quando eu chegar lá, você começa um projeto já obcecado com o "e se não der certo?". Entra num relacionamento já projetando se essa pessoa é a definitiva. Começa um hábito novo pensando se vai conseguir manter por anos. Você nunca está de fato aqui. Sua mente está sempre negociando com um futuro imaginário. Desapego nesse ponto é redirecionar sua lente. Em vez de perguntar o tempo todo, o que eu vou ganhar com isso? Começar a perguntar, como eu posso aparecer da melhor forma possível nesse exato momento? Quando você entra inteiro no processo, algo muda silenciosamente. Você erra com mais leveza, você ajusta o caminho mais rápido, você para de travar por medo de falhar. Porque o foco deixa de ser "não posso perder" e vira "como eu experimento isso com verdade". Prática. Antes de qualquer coisa importante, uma conversa, um projeto, um passo novo, faça esse micro-ritual mental. Nomeie o momento. Agora, eu só preciso dar o próximo passo. Reduza a escala. Esqueça o ano. Foque nos próximos 30 minutos. Se pergunte, qual é a versão mais honesta de mim que eu posso trazer para esse momento? O resultado continua existindo, claro, mas ele vira consequência, não prisão. Quando você vive assim, sem perceber, começa a entrar no tal fluxo de que Alan Watts falava. E é aí que a vida começa a te responder de outro jeito. No fundo, tudo isso não é só sobre ficar mais calmo ou ser menos ansioso. É sobre mudar a forma como você se relaciona com a própria vida. Quando você tenta controlar tudo, você vive como se o mundo fosse um inimigo que precisa ser domado. Você acorda em modo defesa. O que eu tenho que fazer hoje para nada dar errado? E aí qualquer imprevisto vira ameaça, qualquer mudança vira tragédia. Qualquer não vira prova de que você não é bom o bastante. Só que, quando você começa a soltar o excesso de controle e a entrar em fluxo com o que é, uma coisa muito profunda acontece. Você para de viver contra a vida e começa a viver com a vida. É isso que o Alan Watts estava apontando quando falava de desapego. Não é virar alguém frio, que não liga para nada, mas alguém que confia o suficiente no fluxo para não precisar sufocar tudo com medo. Você continua tendo metas, sonhos, projetos. A diferença é que eles deixam de ser algemas e viram direções. Você caminha, se esforça, faz o seu melhor, mas sem se destruir quando as coisas não seguem o roteiro perfeito da sua cabeça. O verdadeiro impacto disso: você para de se sabotar por pânico do futuro. Você sente mais leveza mesmo fazendo coisas difíceis. Você se torna mais criativo, mais intuitivo, mais presente. E é aqui que a frase "quanto mais você se desapega, mais a vida te dá" ganha outro sentido. Não é que a vida começa a te premiar, é que quando você solta o medo, você finalmente enxerga e recebe o que sempre esteve disponível. Então vamos amarrar tudo que a gente falou até aqui, porque senão isso vira só um vídeo bonito e não uma virada de chave real na sua vida. Primeiro, você viu que o seu maior cansaço não vem da vida em si, mas da tentativa de controlar tudo. Esse esforço mental infinito de tentar prever, antecipar, evitar qualquer dor, qualquer rejeição, qualquer fracasso, é justamente o que te mantém preso num estado de tensão constante. É como tentar segurar um rio com as mãos. Não importa o quanto você se esforce, a água vai escapar. Depois veio a primeira chave: parar de lutar contra o fluxo. Isso não é se conformar, é reconhecer que o que já aconteceu já é real. Quando você para de brigar com o fato e começa a focar na sua resposta, você recupera poder. Você sai da posição de vítima da realidade e volta para a posição de coautor do próximo capítulo. A segunda chave foi mudar o foco do resultado para o processo. Em vez de viver obcecado com o "e se não der certo", você começa a se perguntar: como eu posso aparecer inteiro nesse passo agora? É aqui que o desapego acontece de verdade. O futuro deixa de ser um monstro e vira consequência da forma como você vive o presente. E no fundo, tudo isso te leva para essa compreensão. Desapegar não é perder o controle, é parar de fingir que você tinha controle
controle absoluto de alguma coisa. Quando você solta, você não vira fraco. Você só para de gastar energia brigando com o inevitável e começa a investir essa energia em viver de forma mais consciente, mais leve e mais alinhada. É por isso que, quanto mais você se desapega, mais a vida te dá. Não porque você desiste, mas porque você finalmente abre espaço para a vida entrar. Você não está exausto à toa. Esse cansaço de controlar tudo é um sinal de que já passou da hora de viver de outro jeito. Então faz o seguinte, se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal e deixa um comentário dizendo qual parte mais bateu em você. É na troca que esse conteúdo ganha força. E principalmente, assiste o próximo vídeo que está aqui na sequência. Nele eu vou te mostrar passo a passo como identificar exatamente o que você precisa soltar agora, seja um relacionamento, uma expectativa, um padrão mental, para sentir na prática o que é viver mais leve e em fluxo com a vida. Clica aí e vem continuar essa conversa comigo.